Olá, turminha, novamente. Vamos dar continuidade à correção das atividades. Nós hoje vamos corrigir as páginas 12, 13, 14, 16 e 17, tá bom? Para a gente finalizar esse tema 1 da unidade 6, tá bom? Na página 12, ele fala o seguinte: observe as imagens a seguir e indique qual unidade de medida de comprimento mais adequada para cada situação. Aí a questão A fala o seguinte: comprimento de um trem. Então, um trem de verdade não é nem aquele de brinquedo, porque se fosse de brinquedo seria centímetros, né? Então, se de brinquedo é em centímetros, o verdadeiro, então, é em metro, né? Porque ele também não é gigantesco ao extremo e também não é minúsculo. Então, a unidade de medida vai ser o metro, ok? O metro. E a espessura de fios? Então, ele é bem fininho, né? Os fios aí, os de cobre, então vai ser o mililitro. Mililitro não, perdão, gente, milímetro. Milímetro, ok? Então vai ser o milímetro. Minha letra tá feia, gente, não repare. Então vai ser o trem 1 metro e a letra B vai ser o milímetro, ok? Então, bora para a próxima página. Na página 13, na questão C, ele fala o comprimento de uma mão. O comprimento de uma mão, gente, está a unidade de medida em centímetros, tá bom? Em centímetros. Não vai falar que a mão do pessoal aí é em metros ou em quilômetros, não, gente. Pelo amor de Jesus, hein? O diâmetro da Terra. Gente, o diâmetro da Terra é em quilômetro, né? Porque é gigantesco. Então, vou colocar aqui, ó. O diâmetro da Terra é em quilômetro. Quilômetro. Ok? Quilômetro. Na questão 2, gente, vocês precisam converter para você conseguir realizar essa atividade. Então, vamos para a questão 2. Observe o seguinte. Na questão 2, lembrando que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 centímetro equivale a 0,01, tá? Expresse metros. Expresse as medidas correspondentes em metro para cada um dos itens a seguir. Então, essa questão eu vou dar várias dicas aí para vocês conseguirem converter em quilômetros e centímetros e assim por diante. Se eu falei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, quanto que vale 2 quilômetros? É só multiplicar 1.000 vezes 2, porque aí 1.000 equivale a 1 quilômetro, certo? E ele quer saber 2 quilômetros, seria o dobro. Então, vai ser 2 vezes 1.000, vai ser então 2.000 metros. Beleza? Agora, essa questão B, observe bastante. Ele quer em quilômetros, ok? Ele está falando que 0,37 quilômetros. Eu tenho que converter em metros, porque a questão me pede para eu converter todas as unidades medidas que me estão me pedindo em metros. Como que eu vou fazer essa questão? Muito fácil, né? Você pode pegar o valor de zero. Uma dica que eu dou bastante para vocês, muito importante, é para vocês pegarem e mudarem a vírgula de lugar, o que eu vou mostrar para vocês, ou simplesmente multiplicar 0,37 vezes 1.000, que também dá a mesma coisa. Ou vocês podem pegar o 1.000 e multiplicar por 0,37, ou se vocês observarem, 1.000 aqui, ó, tem 3 zeros. Vocês concordam comigo? Que o número 1.000 tem 3 zeros. O que eu faço para converter? Toda vez que eu tiver essa questão assim bem parecida, no caso aqui 3 zeros ou 2 zeros, 1 zero, eu vou mudar a vírgula de lugar. Como assim, tia Tamires? A vírgula da questão não está aqui? Se eu tenho 3 números zeros aqui, eu vou pular 3 casas decimais, tá? Então, se eu tenho 3 zeros, eu vou pular 3 casas decimais. Se a vírgula está aqui, eu vou pegar, pular 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui.
Mas se vocês observarem que aqui, ó, não tem nenhum número. Se não tem nenhum número, eu vou acrescentar um zero, tá? Eu vou complementar com zero. Então, se vocês observarem aqui, formou que número? 370, tá bom? Ah, tia, mas eu prefiro multiplicar. Beleza, dá o mesmo jeito. Dá 370 metros. Agora, como se vai dar aqui? A questão me falou que é 0,01 metro. Você vai pegar o 0,01 e multiplicar por 35, que vai dar 0,35 centímetros. Metros. E o 8? Vou fazer a mesma coisa. Pegar o 0,01 e multiplicar por 8. Vamos pegar aqui, ó. 0,01 e multiplicar pelo número 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. Quantas casas decimais eu tenho aqui, ó? Casas decimais, ó, observa que a vírgula está aqui, certo? Depois da vírgula eu tenho dois números depois da vírgula. Então eu vou pegar, ó, pegar o último número e voltar duas casas. 2, a casa decimal ficar aqui. Então vai ficar 0,08 metros. Beleza? Essa foi a questão 2. Vamos para a questão 3. Opa. Questão 3. Corrija as afirmações a seguir, tá? Então, ele está afirmando essas questões e vocês vão fazer o quê? Vocês vão corrigir, tá? Então, na questão 3, na questão 3, a questão A fala assim: 2 decâmetros equivale a 0,2 metros. Errado, né? Então, qual é a resposta correta? Ah, tia, mas como é que eu vou saber? Você pode simplesmente, tem a tabelinha aí no livro de vocês, que vocês podem converter, tá bom? Vocês podem aí olhar, vocês não precisam decorar isso, tá? Não precisa decorar. Então, vocês vão fazer o quê? Pegar e observarem de acordo com a tabela. Então, vamos corrigir 2 decâmetros, que o símbolo é DAM, equivalem a 20 metros, ok? Letra B. Um micrômetro equivale a 0,000001 milímetro. Então, vamos corrigir. Um micrômetro equivale a 0. Tem então aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1 metros. Não é milímetro, tá bom? É em metros. E na letra C, quilômetro, hectômetro e decâmetro são submúltiplos do metro, tá? São os submúltiplos do metro. Não, corrijam aí. O quilômetro, coloca aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro são submúltiplos do... em vez de colocar submúltiplos, corrijam, reescrevam e colocam, em vez de colocar submúltiplos, colocam múltiplos, ok? Múltiplos. Corrijam, colocando ao invés de submúltiplos, coloca múltiplos. Reescrevam aqui nessa parte. E na questão 4, para a gente finalizar essa página, ele pede para eu desenhar os segmentos de reta conforme as medidas indicadas e depois responda as questões, tá bom? Na letra A, 0,015 metros de comprimento. Então, você vai desenhar respondendo. Equivale 0,015 metros, equivale a 1,5 centímetros. Então, você vai desenhar de acordo com a questão, como eu estou mostrando aí na figura a seguir. Letra B, 1,5 centímetros de comprimento. Então, você vai desenhar 1,5 centímetros de comprimento. 15 milímetros de comprimento. 15 milímetros de comprimento é a mesma coisa que 1,5 centímetros. Então, você vai desenhar aí também. Então, se vocês observarem, todos os segmentos têm o mesmo comprimento. Uau! Continuando na página 14,
nós temos a questão 5 que fala o seguinte: o autódromo, mais conhecido como Interlagos, localizado na cidade de São Paulo, foi inaugurado em 1940 e desde 1972 é o palco de provas do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O circuito tem 4.309 metros de comprimento e os pilotos devem concluir 71 voltas para completar a prova. Olha que gigantesco, né? Quantos metros percorrem os pilotos que completam as 71 voltas do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos? Então, se o texto me fala que o circuito possui 4.309 metros de comprimento, é só eu pegar o 4.309 metros e multiplicar pela quantidade de voltas que os pilotos irão percorrer, né? Para completar o circuito. Então, eu vou pegar o 1.309 e multiplicar por 71. Vai dar exatamente, aqui, ó, 305.939 metros, ok? Porém, a gente vai transformar em quilômetros, tá? Transformando em quilômetros vai dar 305 quilômetros, 939 metros. Então, vai ser essa quilometragem, beleza? Questão 6. Na questão 6, ele fala: escreva a unidade de medida mais adequada para medir. Então, a gente vai utilizar as medidas considerando com base nas questões mesmo do nosso dia a dia, tá? Aí na questão fala, letra A, o comprimento de um alfinete. O comprimento de um alfinete está em centímetros, tá bom? Em centímetros. Letra B, a espessura de um fio de cabelo. Gente, a espessura de um fio de cabelo é muito pequena, né? Então, a gente vai utilizar o micrômetro, tá? Micrômetro. Que também o símbolo é assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Parece um U, mas não é um U, é mais ou menos assim. Na questão C, a distância entre dois planetas. Então, a gente vai utilizar a unidade mais adequada é a unidade astronômica, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Unidade astronômica. Astronômica. Que é assim, ó. O maiúsculo e a letra A maiúscula. Letra D, a altura de um edifício de 10 andares. Então, quando a gente utiliza a altura referente a prédios, a casa, a gente utiliza o metro, tá bom? A unidade mais adequada é o metro. Eu vou colocar só a letra M, beleza? Vamos para a questão 7. Na questão 7, ele pede para eu ler e responder a questão. O ano-luz é uma unidade de medida de comprimento bastante útil para os astrônomos e é usada para indicar distâncias muito grandes, como a que há entre as estrelas de uma mesma galáxia ou entre galáxias distintas. Ela corresponde à distância percorrida por um raio de luz em um ano, que equivale a aproximadamente 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Na questão A, ele fala o seguinte, vou apagar aqui, tá, gente? Na questão A, ele fala, o sistema Alpha Centauri está a cerca de 4 anos-luz da Terra. Qual a distância em quilômetros entre esse sistema e a Terra? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, de acordo com o texto, um ano-luz equivale a aproximadamente 9 trilhões 500 bilhões de quilômetros, certo? Então, podemos fazer o seguinte, pegar o número 4, que é a cerca de 4 anos-luz, multiplicar por esse um ano-luz, que é 9 trilhões 500 bilhões. Vou fazer aqui o X multiplicação, tá bom, gente? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Bilhões, para a gente conseguir aí visualizar e responder. Equivale a
Aí vocês vão colocar a resposta. 38 trilhões, tá, gente? São 38 trilhões. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. São 38 trilhões de quilômetros, ok? Então, logo, a distância entre o sistema Alfa Centauri e a Terra é de aproximadamente 38 trilhões. Letra B. Como fica a representação dessa distância em uma potência de base 10? Gente, para a gente representar essa distância, quando o número é muito gigantesco, como vocês viram aqui, a gente representa esses valores de potência de base 10, tá? De uma potência em base 10, que futuramente vão ver sobre notação científica, tá? Mas primeiramente vão ver só a potência de base 10. Como que é isso? Vocês vão pegar o número e vocês vão, por enquanto, multiplicar esse número tirando zeros, que no caso aqui, vocês observam, são 38 trilhões, certo? Então, vamos pegar só os números que não são zeros. Então, é o 3 e o 8, né? O 38. Beleza. Multiplico, se é uma base 10, eu vou multiplicar pela base 10, por 10, certo? Se é uma potência, então vai ser elevado a algum número. Se está sendo elevado a algum número, o meu expoente, o número que vai ser elevado aqui, vai ser a quantidade de zeros que eu vou ter aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 números zeros. Então, vai ser a quantidade de números zeros que vai ser o meu expoente. E como a unidade de medida está em quilômetros, então vai ser quilômetros. Beleza? Então, para eu representar essa distância em uma potência de base 10, eu pego um único número que não é o zero, é o 3 e o 8, multiplico pelo número 10, né, que já é de base 10, e eu vou elevar o expoente, que vai ser a quantidade de zeros que eu tenho aqui, ok? E na questão 8 é uma questão pessoal, ok? É uma resposta pessoal, ok, gente? E isso é tudo, pessoal.